Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Apollo Trade. Qual que é a pegada dessa série que eu estou fazendo agora, né? Eu vou analisar a moeda em 2021, se a moeda tem uma boa perspectiva ou não, se ela tem um bom gráfico ou não, se existe fundamento para se apostar nela. E aí, eu não quero que vocês foquem no preço, porque não tem como acertar, né, o preço. A gente não sabe o que vai acontecer, mas sim na ideia, né? Em quem está no top 10 e se vai se manter, se a tendência é subir ou sair desse top 10. Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre essas moedas aí. No vídeo de hoje é sobre Bitcoin. Claro, antes, para ajudar, já vai deixando o seu like, mas vamos direto para o vídeo. Enquanto você deixa o like aí, eu vou me preparando aqui. Como que vai funcionar? A gente vai falar sobre todas as moedas do top 10 e a gente vai ter, de certa forma, aí um cenário para a gente montar ou tirar da carteira algumas moedas. Vamos falar primeiro do Bitcoin. Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Estamos aqui no gráfico do Bitcoin, tá? A gente vai ver tanto o preço dele, o gráfico de preço, como o da dominância, porque Bitcoin, a gente sabe, né? Não é apenas Bitcoin ou dólar, né? Também é Bitcoin ou altcoins, então é importante avaliar um pouquinho todos esses cenários, tá? A gente tem aqui o gráfico semanal, que eu vou resetar para começar de novo, e a gente tem então um cenário um pouquinho mais completo do que pode vir a acontecer em 2021. Primeiro que, se a gente for olhar lá no passado, nas épocas em que teve bull run, o preço realmente se esticou bastante e ele, de certa forma, ele cagou para RSI, cagou para índice indicador, respiro, não respirou, subiu mesmo. E isso é interessante a gente notar, quer ver, eu vou pegar aqui, ó. Interessante a gente notar, a partir do topo ali, até um outro momento que continuou caindo, né, que a gente tem um movimento cíclico no Bitcoin. E isso é importante para você ter em mente de que podemos repetir algo nesse sentido, né? Então, ó, vamos lá. Do momento em que a gente superou o topo anterior, que era de 2013, considerando que o ciclo também respeita o halving, né? O ciclo tem mais ou menos o mesmo período de tempo que o halving. Acho que os ciclos estão se estendendo, né? Existe aí uma teoria que eu concordo, de que o ciclo provavelmente vai durar mais agora, né? Você vê que a correção durou mais tempo, né? E também há, de certa forma, né, um finito, né, uma porcentagem finita ali de quanto ele consegue aumentar. O gráfico, ele é mais esticado no começo, porque a gente tinha um aumento percentual muito maior do que agora. Só que o volume ele é tão grande hoje, que para você ter um aumento agora, percentual, ficou um pouco mais difícil. Então, às vezes, subir de 100 mil para 100 mil para 200 mil, né, que é dobrar, pode assustar muito. Meu Deus, ele cresceu muito. Mas anteriormente, né, de 100 para 500 dólares, era um percentual maior, entrega mais retorno, né, mas assusta menos, né, assusta menos. Então, é só um exemplo, tá? Só um exemplo para vocês verem que, assim, o importante para a gente agora vai ser medir mais ou menos a porcentagem, certo? Beleza? Beleza. Então, olhando para 2021, se a gente pegar e dividir por anos, né, aproximadamente, aqui é 2015, deixa eu apagar essas duas aqui, para a gente ter a expectativa realmente em anos, né, do que o preço fez de movimento. E eu vou mostrar o quanto que eu acho que esse ano de 2021 ele se encaixa ali com algo que a gente já teve no mercado. Beleza? Eu sei que é complicado você olhar o histórico, né, para prever o futuro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é com base nisso que eu faço meus aportes e que eu indico que vocês façam também, né? A gente está fazendo aqui uma leitura para ter em mente uma estimativa do que pode vir a acontecer. Mas é óbvio que o preço se movimenta por outros fatores, não porque ele está copiando o passado, né? Então, vocês podem ver que no momento que o preço realmente atingiu o topo, né, e que depois a gente ficou sabendo que era topo, no momento não sabia se que era topo, o preço começou a corrigir até mais ou menos no começo de dezembro ali, ele começava a corrigir.
tá? O topo sempre foi atingido ali, de certa forma, próximo de dezembro. Então, antes do fim do ano, começava a corrigir. Muitas pessoas têm isso em mente e pensaram, não, dezembro, janeiro é o início de uma reversão. Né? São épocas importantes para a gente prestar atenção. Os meses 12 e 1 e 6 e 7 são momentos que às vezes acontecem reversões de mercado, tá? Mas se a gente for olhar de forma prática e cíclica, a gente tem um cenário bem interessante aqui, que é, depois do topo histórico, então vamos imaginar que a gente está vindo aqui 2012, 2013, finalzinho de 2013, a gente tem o topo histórico, o próximo de 14, ele é de correção, tá? Ele vai entregar uma correção ali significativa de 70%, aproximadamente, né? Não tô aqui querendo acertar números perfeitos. Depois ele vem numa espécie de lateralização ali, depois de realmente acertar um fundo, né? Ele não recupera ainda toda a queda que ele entregou. E há depois 2 movimentos de esticada, beleza? Esse foi o ciclo que durou mais ou menos, 1, 2, 3, 4 anos, é aproximadamente o que a gente teve no Helvin também, tá? E a gente agora iniciou um novo ciclo do mesmo formato, topo histórico, correção, paulada para baixo. Esse topo histórico aqui foi aproximadamente em 20, tá? Aproximadamente em 20, entregou aí uns 80%, 70%, 80% de queda. Foi muita queda, principalmente algumas pessoas que haviam entrado com a esperança, né, de que realmente estava entrando num momento maravilhoso, e, enfim, tomaram um prejuízo muito grande, muitas pessoas saíram bravas do mercado e tratam como scam até hoje, enfim, infelizmente, né, porque às vezes falta um pouco de noção, de conhecimento, né. Você vê que o primeiro movimento, ele se repetiu, ele é um movimento de recuperação no próximo ano, depois do ano da queda, só que não é uma recuperação que entrega valores mais altos do que o topo anterior. Então, o Bitcoin, ele nunca recuperou o topo em um ano, e nem em 2 anos, né? É sempre no terceiro ano que ele chega perto, se aproxima ou vence esse topo. Então, depois de 3 anos, o Bitcoin chega ali naquele limite, naquele bom momento. E vocês podem ver, não está perfeito aqui, né? Vocês sabem disso, já falei, né? Mas vocês podem observar que o movimento do Bitcoin dessa vez, ele realmente representou ali um cenário aproximado com o que a gente tinha no terceiro ano daquela primeira correção que a gente acompanhou. Então, seria legal, será eu numerar aqui? Não sei nem se tem número aqui. Mas vocês entenderam, né? Então, o clímax do ano que a gente vai viver, para mim, ele é interessante, né? Para mim, vale a pena a gente ficar de olho, porque pode ser que seja um ano que repita. Eita, que doido isso aqui. Pode ser que seja um ano que repita. É o 4º ano do ciclo, né? O ano que repita o bull. E aí a gente suba bastante. Eu acho que se dobrar aqui não rola, porque. Se duplicar não rola, porque é escala logarítmica, né? Mas a gente vai ter uma noção. Quer ver? Eu vou esticar aqui como se fosse mais ou menos a mesma altura, aproximadamente. Não tem como acertar, mas enfim. Aproximadamente isso aqui é o que você tem ali, se você copiar e colar esse 4º ano de ciclo, né? O primeiro ano de ciclo, o 4º ano de ciclo. Você percebe que o 4º ano de ciclo promete muito, mas muito mesmo, né? Eu vou esconder aqui só para medir aproximadamente. Vamos ver aqui, ó. A gente está aqui, ó. Só para a gente medir esse último ano. Aproximadamente aqui até... Vamos colocar janeiro aqui, né? Justo. Pronto. Então, aproximadamente uns 1.500%. Aproximadamente uns 1.500%. Se a gente for colocar agora novamente esses 1.500%, só para você ter uma ideia, como base, né, partindo do pressuposto que a gente ainda não tem o dia 1º de janeiro aqui, eu estou gravando isso no dia 28. Então, é como se o 1º de janeiro fosse especificamente esse dia 28, mas ele é só para ter como base, e você traçar os 1.500, você vai chegar em aproximadamente um valor de $400 mil. É isso mesmo?
400 mil dólares. Um valor aproximado de 400 mil dólares. Aproximado de 400 mil dólares. Tá? Eu chamo a atenção para outros dois detalhes. Essa reta do terceiro ano, essa aqui, que eu vou mudar de cor agora para ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Essa reta do terceiro ano, ela é menos esticada no ciclo anterior, quando a gente compara com esse ciclo. Então, a gente está terminando 2020, que para mim é o 2016, né? E a gente está terminando 2020 com uma alta maior percentual. E a gente teve o coronavírus, né? E então é interessante eu botar minha carinha aqui para vocês verem. A gente teve o coronavírus. Então é interessante que a gente tem realmente um cenário diferente aqui, um cenário um pouco mais explosivo. É possível que essa alta do quarto ano de ciclo após o topo, é possível que essa alta seja muito maior. Muito maior. Então, para mim, olhando como analista, isso aqui que eu estou fazendo é só uma leitura do passado como analista fundamentalista, tá? Pensando em fundamentos, pensando que a gente tem agora várias empresas realmente aportando capital, só que essas empresas que estão aportando capital, elas não são empresas que estão de fato movimentando o mercado como uma Microsoft, uma Netflix, uma Spotify, né? São empresas que realmente têm essa pegada já de investimento como a estratégia lá. Então, ainda há espaço para muito mais crescimento e, eventualmente, com o cenário que a gente tem pintado agora, de crise, né? Deixa eu colocar minha carinha aqui. O cenário que a gente tem agora de crise, com uma expansão da base monetária muito grande, eu sempre falo isso aqui no canal. A expansão da base monetária é quando a gente tem mais dólares no mercado. Então, cada um deles vale menos. Só que essa expansão não é tipo 1, 2%. Ela foi o dobro. Ela dobrou a base monetária em 2020. Tem noção do que é isso? Então, pode-se dizer que se em 2020, só em 2020, dobramos a base monetária, aqueles 20k que a gente tinha em 2018, no início de 2018, os 20k lá, hoje correspondem a pelo menos 40k, ou mais, né? Não dobrar a quantidade de dólar? E o Bitcoin não continuou tendo a mesma quantidade conhecida por todo mundo? Então, nesse tempo todo, os Bitcoins ainda estão baratos. Eles ainda estão aproximadamente menores em relação ao que a gente tem de correção simples. A simples correção monetária, né, da expansão da base, simples correção, entregaria para a gente o Bitcoin 40k. Então a gente está longe ainda do topo. E outra, ainda não existe aquela euforia, né? Você pode perceber que não existe aquela euforia de pessoas falando que vão vender casa, que vão vender o Corolla para comprar. Isso ainda não tem. De certa forma, ainda não começou. Tá? Vamos voltar aqui para o gráfico. Se a gente for ver que a expansão do terceiro ano de ciclo, que é este roxinho aqui, ele já foi maior, e no terceiro ano de ciclo, a gente já rompeu o topo histórico. Da outra vez não tinha acontecido isso. No terceiro ano de ciclo, a gente estava batendo no topo histórico, que era de 1000 e alguma coisa. Nesse, a gente já rompeu no terceiro. Me parece que a onda do quarto ano será maior. Tá? Então, para mim, o Bitcoin termina o ano de 2021 valendo 500 mil dólares ou mais. Ou mais. Isso falando no cenário atual. É possível que as coisas piorem e o Bitcoin chegue realmente a $1 milhão no ano que vem. Parece loucura. Muitas pessoas acabam sendo tidas como loucas, né, quando dão sua opinião, mas é a minha opinião fundamentalista. Olhando para análise gráfica também, já fiz várias análises aqui no canal. Vamos falar um pouquinho de dominância também já, tá? Mas para mim, olhando esse cenário aqui todo que está pintado, esse momento de agora, do ano que a gente está entrando, ele é o quarto ano do ciclo e ele vai bombar muito. Mas muito, muito mesmo. Para mim ali é 1 milhão. Para mim é 1 milhão, tá? Mesmo, de verdade. Eu já falei lá nos chats
Clube Cripto, já falei em Instagram, falei em lives por aí, falei várias vezes o valor de 30k para esse ano de 2021. Eu falei isso, tá tudo gravado, tá? Então, muita gente riu de mim quando lá em novembro, em 12k, eu falei que a expectativa era de subir de novo para 20, tentar romper, que se rompesse rapidinho para 25, 30. Eu venho falando bastante que o número de 50 vai ser rapidamente alcançado, tá? Tô falando para deixar registrado aí mesmo, para vocês voltarem e perceberem que dobrar o que a gente tem hoje não vai ter sido tão difícil assim, vai ter sido rápido, tá? Então, vamos ter correções no momento? Vamos, mas para você que está comprando para um futuro, para salvar sua família, para ajudar a especular, faz sentido já ter desde agora, beleza? Para mim, o ano que vem, 2021, sem considerar o estrago que o mundo está, né? Eu considero que o mundo está todo regado de gasolina. O primeiro fósforo que caiu, ou qualquer fósforo que caiu, qualquer faísca que a gente tiver no mundo, vai gerar um caos. E o Bitcoin, ele sempre se sai bem quando a gente tem caos, né? O Bitcoin sobe em momentos de grande estresse mundial. E a gente pode ver isso pelo começo do ano, quando a gente teve o estresse mundial em relação aos militares lá, o militar do Iraque, Irã, lembra? Soleimani lá. Enfim, a gente subiu, ó, foi essa partezinha que a gente subiu. Tá? Então, para mim, o Bitcoin tem tudo para explodir no próximo ano, mas assim, explodir animalmente mesmo. E a grande diferença, né, um bom trader aí, ele vai ter que prestar atenção nos aportes que ele faz. Se ele vai querer entrar para ficar fazendo vendas em topo histórico, toma muito cuidado. Talvez o posicionamento correto seja de ir fazendo lucro conforme o tempo passa, mas prestar atenção nas grandes correções, né? Fazer grandes compras, boas compras dos momentos de correção, né? Vender na alta, para mim, talvez não faça sentido. Qualquer posicionamento de uma pessoa agora, 100% em dólar, para mim, ele é errado. Tanto se a pessoa quer se defender, como se a pessoa quer acumular Bitcoin, ela tá errada pra caramba. Então, assim, para mim, o Bitcoin vai subir muito, levantar muito o mercado inteiro, tá? Inteiro. Isso aqui é coisa de 100 mil dólares, é rapidão. Vai ser coisa de 500 mil dólares aí pro fim do ano ou mais, tá? Tudo depende do quão rápido vão acontecer as coisas para incentivar esse crescimento do Bitcoin. Tá? Realmente eu vejo ali um preço aqui bem esticado, talvez fazendo uma correção, voltando a 20, e aí pegando, esticando aqui bastante pro fim do ano, engatar uma alta bem, bem forte, e em dezembro talvez formar um topo. Isso é interessante, né? A gente teve topo aqui em novembro, dezembro, aqui foi em dezembro também, então é muito provável que em dezembro a gente tenha o nosso topo, tá? Então prestem atenção nisso aí também. Se você está assistindo até agora, deixe o seu like, sinal que você gostou. Ainda tem mais conteúdo, tá? Vamos falar sobre a dominância do Bitcoin, porque é interessante a gente falar de altcoins também, não é mesmo? Vamos falar de altcoins também. No contexto geral, Bitcoin ou altcoins, né? Mundo de criptoativos. Muito obrigado por deixar o seu like, isso fortalece muito, você não faz ideia. Os comentários também são muito bons. E então vamos lá, vamos analisar um pouquinho da dominância. O que aconteceu nesse ano que passou, de 2021, em relação à dominância? Vamos traçar ali lá, 2020, desculpa, tô antecipando aqui. Então vamos lá. Lá no começo de 2020, como que estava este cenário? Começo de 2020, a gente estava em aproximadamente 70% de dominância. Ou seja, a dominância do Bitcoin, para quem não sabe, de uma forma bem rápida, é o quanto que o Bitcoin tem de capital comparando com as outras moedas, com o capital que está inserido em todos os outros projetos. Então, o Bitcoin tem 70% de todo o mercado, ele tem 70% da fatia da pizza de todo o mercado de criptoativos, certo? Vamos ver o quanto a gente termina esse ano, mas estamos em aproximadamente 70 também, né? Isso é muito interessante. Isso mostra que houve, de certa forma, aí um crescimento de algumas altcoins, e essa chave virou em setembro, tá? Então foi um movimento muito mais rápido de setembro até agora, de recuperação do Bitcoin, de alta do Bitcoin, e as altcoins têm um movimento mais lento de irem crescendo, incorporando, tá? Isso pela dominância, pelo estudo de dominância aqui. Algumas coisas que podem alterar bastante o estudo de dominância no ano que vem.
talvez a tokenização de alguns ativos. Tá? É possível que a gente veja no market cap a entrada de alguns tokens novos, tá? Nem sempre, eu vou usar um exemplo, tá? A gente tem a Chainlink aqui em 10º. Já vamos falar sobre ela num vídeo exclusivo, mas nem sempre a Chainlink não vai estar no top porque ela perdeu valor ou porque ela mandou mal. Às vezes entra um ativo novo aqui e tira, desbanca ela do lugar. Isso aconteceu, como exemplo, a gente pode citar a Polkadot. Ela é um ativo recente, ela é um ativo deste ano, de 2020. Para quem está assistindo em 2021, a Polkadot, ela entrou faz pouco tempo no mercado, tá? Ela é nova no mercado, ela entrou em 2020 e ela roubou o lugar de, por exemplo, uma USDC, tá? Por exemplo, só para você entender que outras moedas podem vir mais fortes desde o início, podem largar na frente pelo total de mercado capitalizado ali, e isso desbanca algumas moedas. Eu já vou partir dessa premissa de que isso vai acontecer, a gente pode ter 2 ou 3 aí moedas surgindo, muito grandes mesmo, que venham a desbancar algumas já existentes. Tá? Então a gente pode olhar com muito carinho para a posição 9 e 10 aqui, porque é possível que outras moedas surjam e subam bastante. E também a gente tem que olhar para aquele erro que eu enxergo no market cap, que é está medindo o quê? Né? Está medindo o que é o market cap, o que é esse ranking aqui? Ele está medindo total de dinheiro no token, tá? Só que o token em si, ele não é o resumo completo. O token em si ele é o resumo do projeto e não a análise completa do projeto. Então, eu vou usar um exemplo. O Bitcoin Cash, o BCH é sim o resumo, mas também é a análise completa do ativo, né? Bitcoin Cash ele é um ativo nele mesmo, enfim, não tem uma tecnologia que agrega para outros ativos, como por exemplo, a gente pode citar o Ethereum. Né? Se você for colocar no market cap do Ethereum todos os projetos que estão inseridos neles, ou seja, porque se você tirar o Ethereum, você quicar o Ethereum da vida, da existência da Terra, muitas coisas aqui vão sumir também, é interessante, né? E outras moedas que não estão no radar de muita gente, que são as moedas que eu considero muito interessantes como as DeFi, né? A gente pode falar da Aave, DAI, Atom, Uni, SNX, eu não vou ficar pescando aqui, mas iFi, Comp, Maker, maravilhosa. Cara, algumas moedas, elas estão sendo medidas errado. Talvez o token dessa moeda não seja o mais importante do projeto. Né? Moedas DeFi é o TVL. Então, para mim vai ter muita mudança aqui, muita mudança. É um print que a gente pode pegar e fazer aqui nesse final de ano. Tá? A gente faz um vídeo no final do ano, printa aqui, porque para mim vai ter muita mudança em relação ao que a gente vai ver lá no final do ano que vem. Tá? E talvez não demore muito para mudar. Beleza? Então, para mim, no final do ano, o Bitcoin ainda terá mais que 50% da sua dominância. Não é algo indiscutível, mas eu acho que a tendência é de que não suma, né? Ele não evapore em tão pouco tempo. Se a gente for medir ali em 2017, né? De 2016 para 2017, que é o ano de 2021, de 17 para 18 é 2021, deixa eu ver aqui. Só para não ter dúvida, para a gente não morrer na praia aqui numa análise. Então vamos lá. O ano verde é o ano de 17 para 18, é o 21. Então de 17 para 18, sendo de 20 para 21, vamos ver o que a gente tem aqui, né, de 17. Espera aí, vamos ver. Também tem esse lado aí, né, das ferramentas. Preciso aprender a ser mais ágil aqui, vamos lá. Do final de 2017, que foi o bull, até o final, até o começo de... Peraí, até o final de 18, né? Então, peraí. Chegamos aqui. Beleza. Tá. Então, naquele primeiro momento, se você for ver a out-season que a gente tem em mente, ela durou um tempo muito curto, né? Ela durou um mês, a out-season. Out-season real mesmo, ela durou um mês, velho. Ali, ó, 28 dias. 35, 28 dias. Então, foi aquele momento em que o Bitcoin começou a cair, depois do seu topo, no final do ano de 2017. E em 2018, algumas moedas ainda estavam recebendo esse reporte. Né? As moedas estavam subindo pra caramba, depois do Bitcoin já ter, de certa forma, ali chegado perto do seu topo.
E isso mostra, né, que essa esperança numa out-season é um pouco furada, não vai acontecer algo igual aconteceu aqui. Eu não sei se aqui mostra o volume, mostra, olha a diferença de volume que a gente está falando. O volume, ele mudou muito, é muito mais difícil repetir aquele cenário, tá? Então, eu não vejo o Bitcoin entregando o ouro para dominância igual ele fez daquela época. Até porque aquela out-season, né, criada pelas ICOs, que a gente tinha infinitas ICOs surgindo, muitas scam, não todas, mas muitas scam, a gente está, de certa forma, vacinado no mercado e você consegue perceber que o tamanho das barras está diminuindo e isso é inversamente proporcional ao tamanho do volume. Então, conforme a gente tem um crescimento de volume aqui, ó, colocar no gráfico, às vezes tem gente que é mais visual, né? O crescimento de volume, ele é inversamente proporcional ao tamanho das barras que a gente tem de dominância. Olha essa barra aqui, por exemplo. Quer ver, ó? Se você for comparar realmente, isso que eu tô falando tem muito sentido. Olha o tamanho dessas barras aqui, dessa aqui também. Isso aqui são barras, meu, gigantescas, né? Barras, vamos dar uma medida aqui só pra gente ter uma noção. Ó, barras semanais que estão dando 19%, 20%. O Bitcoin não vai perder 20% da sua dominância, né? É claro que se entrasse um token da Apple, carai, pode ser que sim, mas assim, não é isso que eu tô prevendo, sabe? Eu tô falando de out-season, do que a gente tem hoje, do que vocês já estão alocados, né? Não faz muito sentido apostar nisso, tá? Para mim não faz muito sentido. Então, 20% de dominância em um ano, para mim, é bastante para o Bitcoin perder, porque ele ainda é o centro, ele ainda está chamando mais atenção, e talvez as altcoins nunca mais cheguem nesse patamar aí de 30%, talvez o Bitcoin realmente sempre reine nesse sentido. O que pode vir a acontecer é o que eu já falei, entrada de tokens, tá? Mas falando de análise técnica mesmo, de análise do gráfico, a gente tem um fundo bem legal ali para bater, que pode ser um alvo para a galera, né? É claro que durante o ano esse fundo vai aumentando, que é o fundo dessa reta de suporte aqui, o fundo vai ficando mais alto, né? Mas é uma estimativa ali, ó, de 57, vencer os 57, que foi o fundo formado em setembro, é um pouco insano, é um pouco difícil. E para mim, enquanto não formar uma reversão aqui, né, no semanal mesmo, tá? Eu continuo achando que o Bitcoin tem uma tendência de absorver o capital das altcoins, tá? Eu vejo realmente muitas altcoins com potencial incrível, muitas, DeFi, tudo isso, todo pra caramba. Adoraria chegar aqui e falar, meu, entra, só vai. Mas não é bem assim, né? A gente tem ali uma clara estimativa, né, se você for olhar, de que o volume está muito maior, isso dificulta grandes movimentos. Então, a out-season que a gente viu lá atrás, que durou mais ou menos um mês, não deve se repetir. Então, para mim, a dominância tende a continuar muito alta, e é mais ou menos essa perspectiva que eu tenho aí próximo ano, de que o Bitcoin vai subir, vai chamar atenção do mercado, talvez ali para, não sei, talvez pro meio do ano, aí eu tô especulando, aí não é legal, não vou nem especular. Então, mas pra você entender, em algum momento durante o ano de 2021, a atenção vai ser tão grande pro cenário de criptoativos, talvez quando ele bater 100 mil dólares, 50 mil dólares, não sei, em algum momento vai se estar falando tanto do Bitcoin no cenário, que as altcoins vão receber aportes, né? E o mesmo cara que põe 50% em Bitcoin, 20% em Ethereum e 30% em outras shitcoins, esse cara vai fazer com que essas moedas menores subam. E aí, automaticamente, a dominância do Bitcoin vai cair em relação a elas. Elas vão subir mais percentualmente em relação ao Bitcoin, mas para por aí, tá? Não é uma coisa que a gente vai ver, para mim, nunca mais vai ver uma out-season nesse sentido. Se você considerar uma altcoin um token do Ethereum, o token da Apple, o token da Microsoft, o token da Samsung, sei lá, aí é possível, mas tirando esse cenário aí, meu, muito difícil que surja uma moeda que realmente roube todo o capital do Bitcoin. Eu ficaria muito assustado, e eu pensaria muito em relação ao que eu tenho de Bitcoin, porque não faz muito sentido para mim, tá? Novamente, deixe seu like, se você assistiu até agora, você gostou realmente do conteúdo, se inscreve porque vai ter mais coisas sobre isso aqui, tá? É o que a gente falou, ó, eu vou botar até aqui de novo, eu vou falar sobre as outras moedas, vou falar sobre Ethereum,
Então já se inscreve para você receber das outras moedas também. Eu vou analisar o Tether, vai ser muito interessante sair do Tether, hein? Porque o Tether, a análise dele vai ser da dominância em relação a outros ativos lastreados, e também vai ser relacionado ao market cap, porque ele vem crescendo, né? Ele está em terceiro, o Tether, não era para estar aí. Então a gente vai falar sobre isso também, vou falar sobre várias outras moedas aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, não deixe de comentar se você não curtiu alguma coisa que eu falei, se você concorda, discorda. Para mim faz todo sentido a gente conversar, vamos estender essa conversa, inclusive, para o canal no Telegram, tá? O nosso canal no Telegram é o @tradeapollo. Se você pesquisar @tradeapollo, você vai cair no fluxo de cliques, você vai entender lá, tá? @tradeapollo, aí, ó. Siga a Apollo Trade nas redes sociais, @tradeapollo, pra gente comentar um pouquinho mais sobre isso que a gente falou por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, cara, você gostou do conteúdo, eu fico muito feliz, tanto pelo conteúdo que eu entreguei, você gostou, como pelo like que você deixou também. E é isso, a gente se vê por aí, beleza? Espero você lá no nosso grupo Telegram para conversar, totalmente grátis. Tamo junto e bom 2021 para todos nós, para você que está vendo em 2021 também. Espero que a gente aproveite bastante, que o Bitcoin suba realmente até o cenário ali de 500 para cima. 500 mil dólares é o mínimo, menos que isso, algo deu errado. Tamo junto? Falou, até mais, tchau, tchau.